E eu propus, então, aqueles 3 eixos lá, tendo em vista alguns aspectos da carta, esses eixos de reflexão aqui. E pensando nas Escrituras, refletir significa pensar nas implicações e nas aplicações, né, tendo em vista as aplicações práticas para as nossas vidas. É muito difícil, e acho que essa nossa maior dificuldade é conseguir aplicar o texto ao nosso contexto, às nossas vidas. Quando você está preparando uma pregação, igualmente, é muito complicado você pensar numa gama de pessoas, de diversidade de idades, enfim, de contextos, e você conseguir atingir o alvo, né? Graças a Deus pelo Santo Espírito de Deus, porque é Ele quem faz isso como ninguém, e é poderoso para isso. Mas nesses 3 eixos nós percebemos na postura de Judas, quando ele percebe a necessidade da igreja, e ele muda o seu plano ali na escrita dele, no versículo 3, ele pretendia falar sobre a comum salvação, e acaba escrevendo então uma exortação à batalha, né, que a igreja deveria travar com aquele inimigo interno ali. Também essa ideia de uma igreja que deve vivenciar a mutualidade, e aí é através do discipulado e da comunhão, na dinâmica da igreja, que nós crescemos na capacidade de avaliar biblicamente as circunstâncias. Então fica mais fácil, é plano de Deus, esse discernimento em comunidade que Deus nos pede através da mutualidade. E aí nós tomamos decisões de acordo com a cosmovisão bíblica, nós crescemos nesse entendimento. E temos então os pensamentos, isso significa dizer, né, direcionados pela palavra de Deus. E aí fomos confrontados também, convocados a pensar e a fazer uma autoavaliação sobre a fé em Cristo, tendo em vista essa relação fé e prática, ou seja, o modo como você vive é coerente com o que Deus pede, ou você tem sido influenciado pelo estilo de vida daqueles que Judas aponta como hereges, que desprezam a Deus por meio da sua conduta ímpia. Então esse é um breve resumo do panorama que nós fizemos nos primeiros 16 versículos na semana passada. Então vamos agora ler, abra lá em Judas, por favor, se você ainda não abriu, e a partir do versículo 17 até o 23. Os versos 24 a 25, vou ficar devendo, talvez em algum momento a gente possa olhar para eles. Mas diz assim então, a partir do verso 17 de Judas: Vós, porém, amados, e aqui é interessante, já para por aqui, né? Então esse porém, o que ele nos leva a pensar? Quer dizer, o que é necessário fazer quando nós encontramos um porém na Bíblia, né? Ela nos remete a olhar para o versículo anterior. E o versículo anterior, ou ao contexto anterior, porque aqui está tendo um contraste. Né? Então não adianta só, vós porém, e você não levar em consideração o que veio antes. Aqui, imediatamente, temos o versículo 16. E ele está dando características. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Aqui é parte das características que ele estava anunciando desde o versículo 3. Então a gente tem que levar em consideração todas as características e as implicações disso a maneira de ser destes homens, que agora está sendo contrastada aqui. Né? Mais uma vez ele se refere à igreja como amados, né? Então vós, porém, amados, em contraste à maneira como estes homens vivem e o que move estes homens, devem agir da seguinte maneira, versículo 17: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, a partir do verso 17, Judas se volta aos amados em Cristo, fazendo esse nítido contraste com os falsos mestres.
Ele já identificou o inimigo e o que Deus pensa e realizará a respeito, e agora preocupa-se em relembrar a igreja sobre como enfrentar o perigo, tendo em vista os deveres do cristão diante de Deus em tempos de heresia. Ou seja, primeiro ele falou das razões da batalha e agora ele volta-se para o modo como deveriam batalhar. Aí o verso 17 e 18, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Então, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se antes Judas apontava para o Antigo Testamento como a base da sua argumentação no reconhecimento dos falsos mestres, com todos os exemplos que ele dá do Antigo Testamento, agora ele se volta para as palavras proferidas pelos apóstolos do Senhor Jesus. Lembrai-vos das palavras proferidas pelos apóstolos. Nós sabemos que os principais apóstolos, Pedro e Paulo, são as cartas aqui, quase que escreveram totalmente aí o Novo Testamento, e daí nós poderíamos afirmar que os escritos do Novo Testamento, desde cedo, eles foram colocados em pé de igualdade com o Antigo Testamento. Então ele aponta para o Antigo Testamento para solidificar a sua argumentação e também aponta para as palavras dos apóstolos para solidificar o que eles deveriam fazer. Estes apóstolos que eles estão falando que eles ouviram falar são aqueles que nos deixaram, inspirados pelo Espírito Santo, a palavra. Eu comentei por cima sobre o fato do próprio Senhor Jesus, em algumas das suas falas, ele também confirmar o Antigo Testamento, como palavra de Deus também. Salmos, os profetas, a lei, da boca do Senhor Jesus sai essa... E da mesma forma também o próprio apóstolo Paulo se refere aos escritos... Não, o Pedro se refere aos escritos de Paulo, quando ele menciona lá que são difíceis de entender. Então, à medida em que nós vemos citações... e especialmente saindo da boca de Jesus, não há como nós duvidarmos se determinar se é ou se não é a palavra de Deus. Quando o próprio Senhor Jesus, então, e Judas está fazendo isso aqui também. Quando ele cita o Antigo Testamento, ele solidifica o Antigo Testamento como palavra de Deus, sem dúvida alguma. Quando ele aponta para os apóstolos, ele faz a mesma coisa. A arma do cristão, portanto, para se posicionar em batalha pela fé, é a palavra de Deus. E nós já estamos carecas de saber isso. Esse não é o nosso problema. Esquecer-se da palavra conduz o cristão por um caminho de confusão, trazendo ruína espiritual. E aqui cabe um destaque, a autoridade do cristão, ela procede das Escrituras, e não o contrário. Uma vez que o próprio Deus quem falou aos pais, aos profetas, aos apóstolos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, um texto bem conhecido por nós, nós lemos, toda a Escritura é inspirada por Deus, e por essa razão é autoritativa. Então não há e não pode haver autoridade superior a Deus. Por isso que para nós cristãos, quando nós usamos o argumento de que a Bíblia é a palavra de Deus, e o argumento vem porque ela está dizendo, faz todo sentido. Porque se ela é a palavra de Deus, então ela é o nosso fundamento sobre tudo. Então, não é incoerente a gente afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus com base nela mesma. Mas você está usando a Bíblia? Sim, ela é a minha fonte, ela é a palavra de Deus, ela precisa ser a minha última instância é o meu último recurso, o primeiro e último também. Na verdade, todo mundo que sustenta qualquer argumento, qualquer pensamento, também recorre à sua fonte última de solidificação. Então, do seu argumento. Sendo ela a palavra de Deus, é ela mesma que a gente tem que usar. O mundano não vai entender isso, mas paciência. Simplesmente, Deus é Deus e a palavra é dele e acabou. A gente não precisa ter que provar nada para ninguém. Então, a autoridade do cristão procede das Escrituras. A Escritura carrega a autoridade de Deus, a autoridade suprema. Quando Jesus respondia a seus adversários, incluindo Satanás, ele apelava para as Escrituras. Não havia dúvida na mente de Jesus de que aquilo que Moisés disse, Deus disse, e de que aquilo que os profetas disseram, Deus disse. Então, para Jesus, as palavras está escrito resolviam o argumento.
né? Resolviam o argumento. Então ninguém está autorizado também a reinterpretar o texto bíblico de acordo com seus desejos pessoais. A esperança do cristão apoia-se também na verdade bíblica. No caso, Judas deseja que os verdadeiros crentes relembrem o fato dos apóstolos já terem profetizado acerca dos falsos mestres. Então, ou seja, não era nenhuma novidade a presença desses homens no meio do povo de Deus, não deveria ser. Então Judas deseja que seus leitores eles tenham isso em mente, né? Eles a respeito do que os apóstolos tinham alertado eles a respeito dos falsos mestres. E isso deveria ter sido levado em conta porque os mesmos também tinham proclamado a respeito da verdadeira fé e tinham levado a esperança para eles. Então, esses mesmos homens que falaram sobre a fé verdadeira, eles também já alertaram vocês com relação a isso. Então, vocês já experimentaram a vida por intermédio da palavra que esses homens inspirados por Deus declararam, e estes mesmos homens já falaram a respeito desses falsos mestres que estariam inseridos na igreja de Deus, no corpo de Cristo. Versos 18 e 19, os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais os diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Os apóstolos tinham consciência de que os últimos dias se aproximavam e eles advertiam os cristãos para que esperassem tempos difíceis. Então nós vemos, por exemplo, na boca de Paulo, né? Eu sei que depois de minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E na boca de Pedro, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios andando segundo as próprias paixões. Este ensino também era comum nas cartas do Novo Testamento. Ora, em alguns versículos, separei dois trechos aqui. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes. O assunto na igreja primitiva ele era recorrente, né? Então, desde sempre a igreja tem sido atacada e o povo de Deus deveria já ter familiaridade com isso, porque os próprios apóstolos já anunciavam essa verdade aqui. Os ímpios andam segundo as suas ímpias paixões, são escarnecedores, zombadores, não obedecendo a Deus. Esses escarnecedores não são pessoas ignorantes da palavra de Deus. Nós conseguimos reconhecer em nosso tempo falsos mestres com as características que nós vimos alistadas aqui por Judas, ou não conseguimos? Com muita facilidade, basta ligar a televisão para a gente ver isso. A dificuldade começa quando, talvez no nosso meio, né, existam homens e mulheres que possam ter essas características e estão no nosso meio acolhidos como se não fosse um perigo, um grande perigo para o rebanho. Mas nós vamos ver que são um grande perigo, de fato, para aqueles cristãos que não estão devidamente equipados. E aqui, nesse trecho que nós lemos hoje, Judas ele vai nos apontar para os equipamentos, para a munição aqui. Ele já falou qual que é a arma, ele vai nos mostrar quais são as munições que o cristão tem aí para carregar, para não cair no erro, no engano dessas heresias, né, que podem estar no meio da igreja. Então, esses homens são bem informados e demonstram seu desprezo e descaso por Deus quando seguem seus desejos ímpios, como nós vimos na semana passada. Mas os crentes não. Os crentes andam na contramão disso, né? Os que creem dão o devido valor à palavra do Senhor. E nós somos orientados a guardar a palavra de Deus como um tesouro,
Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti, afirma o salmista. O modo como deveriam batalhar, recordando a palavra dos apóstolos. E isso nos mostra qual deve ser a nossa arma de combate, a palavra de Deus. Sendo a palavra a nossa arma de combate, a mesma nos fornece aqui nesse texto, entre os versos 20 e 23, 4 munições para o cristão na batalha pela fé. Vamos olhar aí para os versos 20 a 23. Edifiquem-se na vossa fé santíssima, em contraste aos homens ímpios que se inserem na comunidade para causar divisões. Judas ordena que a igreja trabalhe na edificação espiritual mútua, então obtendo com isso o fortalecimento da unidade da igreja. A prática da igreja primitiva nos permite, quando a gente olha para como os irmãos ali vivenciavam a fé, né, e aquilo que Deus chamou eles para fazer, a prática deles nos permite verificar que a ideia de edificação se associa ao estudo daquilo que receberam dos apóstolos. E é para a gente entender, né, um pouco mais o que significa esse edifiquem-se, né, na vossa fé. Por exemplo, Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E mais uma vez o apóstolo Paulo em Atos 20, a partir do versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. A palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. O cristão deve estudar a Escritura. E Deus assim nos ordena e nos tem dado as ferramentas necessárias para isso. Então a pureza de vida começa com a sã doutrina. Como estudar essa palavra? Talvez é interessante a gente perceber isso. Como que a gente vai estudar? Para o material que eu vou encaminhar para os pequenos grupos, eu vou tentar dar um mapinha aí básico de como nós podemos estruturar, né, o nosso estudo da Bíblia. O primeiro princípio básico, que eu não precisaria nem falar aqui, mas leia a Bíblia. Começa aí, o princípio básico, leia a Bíblia. Como nós temos dificuldades para colocar em prática esse princípio básico, mas que faz total diferença para o nosso crescimento e para o contentamento do nosso coração. Porque a nossa ignorância sobre o que Deus deseja de nós é a causa, muitas vezes, do descontentamento da nossa vida e com tudo ao nosso redor, e com a igreja e com todos. Não é à toa que esses homens, no versículo 16, são tidos como murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões. Que Deus nos livre de ser parecido com esses homens. Mas como? Precisamos estudar a palavra, e esse estudo ele tem que ser consistente, a gente pode traçar um plano de estudo, né, de como estudar, de como se deter, né, e vamos tentar, talvez no pequeno grupo, essa possa ser uma discussão interessante. Como estudar a Bíblia, como ler a Bíblia e aprender a retirar os princípios e aplicar na sua própria vida, e não só na sua própria vida, mas também na vida do seu irmão, porque fomos chamados para isso. Que o pequeno grupo possa prosperar aí nessa discussão. A segunda munição, orando no Espírito Santo. Homens espirituais oram. Essa atitude revela dependência de Deus, e aí complementa essa ideia de edificação mútua. Então, essa é a segunda munição, precisamos estar fortalecidos nisso, porque contra os falsos ensinos, os argumentos são importantes. Nós precisamos saber
contrapor e confrontar. Não, mas espera aí, isso que está sendo dito aí não é bem assim. A palavra de Deus fala outra coisa a respeito disso. Precisamos ter coragem e se levantar. E se levantar mesmo, contra qualquer coisa distorcida, demonstrada por palavras ou por ações. A gente viu que provavelmente estes homens demonstravam com palavras também, mas sobretudo com as suas ações pecaminosas. E argumentos são importantes, mas a batalha só é ganha por meio da oração. Por meio da oração, não pode ser negligenciada e desprezada. Estamos diante de uma guerra espiritual mesmo, que não é contra a carne, mas contra o próprio Satanás mesmo, que também é negligenciado muitas vezes, e por outros adorado, sendo o centro do culto, mas também não podemos negligenciar que certamente há um grande interesse em causar divisão na igreja do Senhor. Na igreja do Senhor. Eu separei alguns princípios aqui, olhando para alguns versículos, sobre a oração. Nós oramos ao Pai, em Efésios a gente lê, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, erguendo mãos santas, quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, encorajando esse jovem pastor e dando princípios sobre como ele deveria cuidar da igreja e tratar em alguns casos específicos. E aqui Paulo diz, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Não dá para orar de qualquer maneira. Com fé, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Com perseverança, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Com frequência, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmo 55. No Espírito, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orar no Espírito não deve ser entendido como uma indicação à oração em línguas ou alguma coisa do tipo. Quando o cristão sujeita-se ao Espírito, ele o ajuda em suas orações. Ele, de fato, intercede por nós. É interessante olhar aqui para Judas e ver o contraste entre o versículo 19 e o versículo 20, porque sobre esses falsos mestres, esses falsos irmãos, ele afirma que são homens que não têm o Espírito. E logo no versículo 20 ele se volta então para os amados, a igreja do Senhor, e diz que a munição para eles combaterem, para discernir a heresia, além da edificação mútua, é essa oração no Espírito Santo. Então, aqueles que têm Cristo como seu Senhor e Salvador, nós poderíamos dizer que oram no Espírito automaticamente, porque o Espírito Santo habita nesses. E claro, é Ele que também nos capacita a viver uma vida em santidade, em pureza, e nos confronta também, porque apesar de crentes, podemos ainda viver uma vida meio desregrada. Mas eu penso que pela misericórdia de Deus, ainda que a vida esteja desregrada, e esse desregrado se dobrar diante de Deus, o Espírito Santo intercede por nós diante de Deus Pai, na graça e misericórdia. Talvez a gente nunca vá conseguir compreender muito bem o que acontece quando nós oramos diante de Deus, o que se move, o que está acontecendo ali. Mas o fato é que devemos orar, essa é uma disciplina, é uma ordem do Senhor para o seu povo, para que a igreja também se veja saudável e protegida. Temos que orar, irmãos, interceder uns pelos outros, levar a sério isso, não achar que é brincadeira, orar de qualquer jeito antes de comer rapidinho, ter aquele tempo lá no seu quarto de oração, de consagração, é fundamental. Guardai-vos no amor de Deus. E aqui guardai-vos sugere uma fortaleza em que os crentes podem se refugiar. Judas afirmou lá no verso 1 que os filhos de Deus são guardados em Jesus Cristo. O amor de Deus é derramado sobre aqueles que se dobraram diante do senhorio de Cristo. E isso mediante a intervenção de Deus, antes da fundação do mundo, conforme nós lemos em Efésios capítulo 1 e todo o contexto da carta de Efésios.
O contexto aqui parece indicar que essa expressão amor de Deus se refere ao amor de Deus mesmo para o ser humano. Guardai-vos no amor de Deus, né? O amor que Ele manifestou por nós. E isso certifica a verdade de que Deus é quem toma a iniciativa e resgata então o homem da imundícia do pecado. Há uma distinção entre ímpios e justos, mas essa diferença é Jesus Cristo e a sua obra realizada na cruz. Essa é a diferença. Porque nós sabemos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né, e da glória desse Deus maravilhoso. Então, o cristão deve se refugiar em Cristo, especialmente em tempos de heresia, porque Ele é a verdade. Guardai-vos no amor de Deus também relembra as palavras de Jesus: eu vos amei, permanecei no meu amor, lá em João 15, versículo 9. E sabemos que permanecer no amor de Cristo implica no quê? Na guarda dos seus mandamentos. Amar a Deus é amar o que Ele ama e detestar o que Ele detesta. Então há relação aqui entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana nessa dinâmica. E o que o texto em Judas indica é que no combate às heresias o cristão tem o dever de se voltar para os ensinamentos de Cristo, de se colocar debaixo do amor de Deus por meio da obediência. E essa obediência só pode ser praticada tendo em vista a obra de Cristo na cruz. Aí, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E a quarta munição, né, é esperança, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O termo traduzido por esperando significa aguardando com seriedade. Descreve uma atitude de vida motivada pela promessa da volta do Senhor. Os apóstatas, aqui, Judas deixa muito claro, podem esperar o juízo, mas o justo pode aguardar o retorno do seu Senhor com segurança. E de que maneira a certeza da volta de Cristo transforma a sua vida? A expectativa do cristão pelo retorno de Cristo deve gerar em seu coração o desejo por um viver puro, que o afasta das obras da carne e da lógica mundana. Nós sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Paulo afirma: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. As virtudes cristãs da fé, oração, amor e esperança são a munição do cristão, aprendidas da palavra de Deus, que o capacita na batalha pela fé e no confronto contra os hereges. O cristão bem equipado é capaz de combater os falsos mestres e qualquer tentativa de heresia, sem ser enganado facilmente, sem ser enganado. Então, sendo capacitado por Deus aí para colocar em prática os versos 22 e 23, quando possível. Então, existe um inimigo, existe uma batalha, existe uma arma dada por Deus a nós, e desta arma, então, nós temos os recursos para vencer as batalhas que enfrentamos e para preservar a igreja na sã doutrina também. E aí, então, esse cristão maduro, que é exercitado em cada uma dessas quatro pontos aqui, que é exercitado na palavra, ele pode ser um bálsamo para a igreja, e ele pode ser
essa proteção, esse cuidado, inclusive para aqueles que estão confusos, que estão com um pé lá e o outro cá, vamos dizer assim. Mas precisamos ter coragem e postura, e aplicar a palavra na própria vida. Os versos 22 e 23 dizem assim: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Os apóstatas, quando não confrontados, eles acabam por influenciar crentes que não estão devidamente equipados. Então saiba que, ao olhar para cada uma dessas ferramentas aqui que Judas está apontando para nós, e você verificar na sua própria vida debilidades, né, omissão com relação a isso, saiba que você está vulnerável, que você é uma presa, que pode ser facilmente enganada, levada aí pelos ventos de doutrina e enganações. Qual é a maneira de você se certificar e ficar seguro? Né? É seguir a orientação de Judas aqui. E isso ocorre lá no seu lar, mas ele não se limita de maneira alguma a uma atitude de isolamento. Isso aqui não é exercitado no isolamento exclusivamente. Ele precisa ter a interação com os irmãos na fé, que é outra maneira do rebanho estar seguro. Então, se você vê debilidades, é um cristão verdadeiro, então arrependa-se. Arrependa-se e se torne útil nas mãos do Senhor dentro do corpo de Cristo. A exortação de Judas é para que os crentes maduros na fé, tenham uma atitude de compaixão, é o que o texto está dizendo. E compaixão com quem? Com os que estão na dúvida, né? Então, com os imaturos que se deixaram levar, e aí então estão na dúvida, compadecei-vos os que estão na dúvida, tenha amor e paciência, portanto, para ensinar ou relembrar o Evangelho. O objetivo é procurar afastá-los da influência maligna dos falsos irmãos. E como? Então não basta refutar doutrinas falsas, mas é preciso também um amor, um cuidado amoroso sobre a vida deste que está em dúvida. Alguém nessa condição não pode ser isolado, né, abandonado. Lembram que semana passada eu reforcei o fato de que falsos mestres, e que, portanto, quando confrontados com o coração cauterizado, ainda se mostram endurecidos e insubmissos contra o Senhor, devem ser mandados embora mesmo. Corre! Mas há aqueles irmãos que não estão devidamente equipados, que podem sim ser enganados, estar debilitados. E aí irmãos maduros na fé precisam se levantar e ir atrás desses irmãos em uma atitude amorosa, de cuidado e de clareza sobre os princípios bíblicos, básicos, inclusive, da fé. Então, precisamos disso, dessa compaixão com aqueles que estão na dúvida. Então, homens, ao invés de isolamento, né, pelo contrário, homens que conhecem bem a fé, devem, com uma abordagem de amor, pagar o preço, investindo tempo para corrigi-lo, para corrigir e para ensinar. Devemos estar preparados para falar a tempo. Muitas pessoas talvez teriam sido salvas do erro de pensamento, de uma cosmovisão totalmente distorcida aos princípios bíblicos, se nós tivéssemos homens com coragem que se levantassem e agissem e falassem no tempo certo, no tempo oportuno. Às vezes nós vamos vendo alguém indo por um caminho torto e a gente fica olhando e tem algo estranho ali. E nós não nos protegemos. Aí depois, mas adoramos fuxicos. Viu o que aconteceu com a filha do fulano? Viu que não sei o quê? Pois você talvez tenha visto também e não fez nada. E ficou com medo de confrontar, porque o pai e a mãe são meio assim, meio assado, né? Difícil de chegar perto. Irmãos, precisamos de homens e mulheres com coragem
para proteger o rebanho, para proteger, né? Que Deus levante, e tem levantado, mas que nos dê propriedade a cada dia para os líderes dessa igreja, para a gente exortar quem precisa ser exortado. Os pais têm uma grande responsabilidade, eu já falei isso. Vejo pais acuados no relacionamento com seus filhos, diante de dilemas como, por exemplo, o namoro com o incrédulo. Pais acuados, com medo de dizer um não para o filho bem dado, né, sobre isso, porque tem medo de perder o filho, do filho não sei o quê, né, medo de ensinar a verdade. Nós não podemos ficar acuados diante do erro, precisamos ter coragem, precisamos fazer isso em nosso meio. Então, homens que se levantam para corrigir e ensinar com perseverança, porque se esse já está duvidoso, já ouviu besteira, que nós não deveríamos ter deixado nem se criar dentro da igreja, mas já ouviram, já disseminou, agora a gente tem que ter coragem de limpar e cuidar, e proteger, e ensinar, e instruir a verdade. E isso não é fácil, porque precisa pagar um preço. O preço de voltar para casa com o coração apertado. Né? E precisamos pagar esse preço mesmo. Então, por esses que estão na dúvida, e daí percebe, né? Cristãos maduros entram nessa dinâmica de entendem o seu papel em discipulado de amor, que envolve exortação e objetividade bíblica. Objetividade bíblica. Que eu diria que meu filho, aqui está escrito isso, na palavra de Deus, abandone. Né? Então, essa atitude de amor e de cuidado não diz respeito a gente ser conivente com o pecado. Talvez a gente vai ter que falar 1000 vezes a mesma coisa, porque nós mesmos somos assim. Né? Pecadores cuidando de pecadores, então a gente consegue perceber, quando nós mesmos lutamos com as nossas quedas e nossos pecados, talvez a noção de misericórdia sobre o nosso irmão. Então precisamos ter essa postura de cuidado e humildade também para quando formos exortados. Né? Mas existe um caminho bíblico para ser feito isso. Vai ter com teu irmão e acerte as coisas. E aí, também os versos também falam, né? Os que já deram passos em direção ao mal ali, né? Os que precisam ser salvos do fogo. Diante de um grande incêndio, o resgate muitas vezes precisa ser realizado com certa força. E aqui a gente poderia se apropriar dessa ilustração mesmo, essa é a ideia. Alguém que é salvo do fogo e que você se arrisca para ir até lá e tirar aquele camarada para ele não ser chamuscado ali. É preciso também que a igreja, em alguns momentos, faça isso. É claro que tudo isso é na medida do possível. Quando possível, ninguém consegue obrigar ninguém a fazer nada. Mas é o nosso dever deixar muito claro que estamos dispostos a entrar no prédio em chamas para retirar aquele cidadão de lá. E aí, precisamos também ter coragem, mas temor. Né? Ele fala para a gente se aproximar com temor. Sejam também compassivos em temor. Os crentes precisam, então, de coragem para agir assim. Então, retirar do fogo aqueles que, convencidos, já deram passos mais concretos, vamos dizer assim, em direção ao mal. E, em outras palavras, então, nós devemos nos colocar em prática o que Deus nos pede com relação à exortação. Judas aqui parece ter em mente algumas passagens também do Antigo Testamento. Amós, capítulo 4, versículo 11, diz assim: Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Ficaram como um tição tirado do fogo, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. E Zacarias 3, a partir do verso 2, que além dessa relação com tirado do fogo, também revela o que talvez Judas tinha em mente, quando ele disse, odiando até a roupa contaminada pela carne. Zacarias capítulo 3, versículo 2. O anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem, Josué, não parece um tição tirado do fogo? Daí continua no versículo 3. Ora Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Nós não podemos esquecer que disciplina bíblica tem como objetivo a restauração plena do irmão.
E no que se refere a isso, nós não podemos medir esforços e, em amor, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ver o pecador arrependido. Então, esse ministério deve ser realizado em temor, até para a pessoa, para você mesmo não ser enganado, né? Então, levando em conta o perigo em se aproximar daqueles que estão contaminados por pensamentos heréticos, por uma cosmovisão mundana, que se aplica muito bem a estes homens, por exemplo, que transformavam a graça em libertinagem, isso associado à prática sexual irrefreada e totalmente distorcida, né? Então, por isso, os crentes, os amados, precisam de constância na caminhada espiritual. Por isso que é tão fundamental essa constância. Por isso que ele está voltando aos rudimentos. Lembrem do que os apóstolos falaram para vocês. E ele começa a falar coisas que eu tenho que falar também para nós aqui. Olha, irmão, edifique-se na palavra, orem, lembrem desse amor maravilhoso de Deus, né, que estamos guardados nele, e isso então requer de nós, além de coragem e intrepidez, mas também uma explosão de contentamento também nisso, mas também nos leva à atitude, estamos protegidos, guardados nele, não precisamos ter medo, e aí também a esperança, né, no Senhor. Antes que alguém possa resgatar outros, deve afirmar-se ele mesmo na fé, detestando a roupa contaminada pela carne. É aqui o símbolo do estado pecaminoso daqueles irmãos. Então, estes irmãos, sim, merecem a nossa compaixão. Nós somos convocados a ter compaixão, que não tem nada a ver com ser conivente com o pecado. Os falsos mestres, que aí precisamos em luta, em oração, falsos irmãos em discernimento nesse processo todo, né? Precisam ser mandados embora mesmo. Não tem o que fazer com consciências cauterizadas, com pessoas que estão contaminando o corpo de Cristo. E cadê a coragem para fazer isso? A nossa autoridade vem das Escrituras. Mas é preciso fazer, não pode ser feito de qualquer jeito. Temos que orar muito mesmo, para ter discernimento. Porque nós não somos o juiz. O juiz é Deus. Nós não somos o juiz. Nós podemos até mesmo errar. Por isso precisamos discernir. Por isso que a palavra de Deus ela é tão fundamental. Porque está escrito. O que está escrito, está escrito. E eu não posso negociar, e você não pode negociar. E, no entanto, quando fazemos isso, todos nós perdemos. Todos nós. Se não agora, no futuro, nós vamos perder. Então, a carta de Judas, ela nos mostra as razões da batalha ao inimigo. A guerra é contra Deus, ele não deixará o herege pecador sem punição. E ela também nos mostra como batalhar. Lembrai-vos das palavras proferidas pelos apóstolos. Então, a arma do cristão é a palavra de Deus. E o cristão, então, para se posicionar em batalha pela fé, precisa dessa palavra. E ela nos oferece, aqui em Judas, 4 munições para essa batalha. Edifiquem-se na vossa fé santíssima. E qual tem sido o seu investimento? A leitura e meditação na palavra faz parte da sua vida? Você tem real interesse? Participa das oportunidades com seus irmãos em Cristo para aprender mais da palavra? Um verdadeiro cristão tem prazer em sentar com aqueles que amam a Deus para ler a palavra. Você tem esse prazer? Consegue ver sentido em uma atitude como essa? A motivação de alguns irmãos se relaciona a programações bem elaboradas, onde a palavra está em segundo plano. E quando a palavra está no centro das nossas reuniões, então o lugar de honra ele está reservado a Cristo. E de nada adianta uma igreja lotada, uma programação bombando, se a palavra de Deus não é levada em consideração. E nós precisamos ensinar esse princípio para as nossas crianças, para os nossos jovens e para os nossos adolescentes. E aqui eu falo com vocês, jovens e adolescentes e crianças. Qual tem sido a tua motivação? Que lugar a palavra de Deus tem em sua vida? Porque uma programação é importante, sim, com certeza. Mas enquanto a palavra estiver em segundo plano, nada nesse mundo será capaz de satisfazer o seu desejo por novidade. O seu coração, ele deveria se alegrar pelo simples fato de uma reunião comprometida com o ensino bíblico, porque é isso que deve motivar o cristão.
abrir a palavra, meditar, fazer a aplicação correta, prática, na própria vida e edificar o teu irmão. E isso deveria te encher de contentamento. E eu falo como pastor de jovens e adolescentes aqui desta igreja. O que te motiva? E talvez você também, que não faz mais parte ou não se vê mais como jovem nessa igreja, o que te motiva, né, a vir na igreja? Talvez olhando para quem vai pregar, né, então não vou, então eu vou. Tá certo que todos nós como pastores precisamos crescer em muito no conhecimento bíblico e na maneira de expor esse conhecimento. Mas nós não temos como, é injusto, a gente tem que quase se transformar no palhaço de um circo para que a galera queira estar. Está errado isso. E nós, como igreja, precisamos começar a ensinar a todos o que um crente é e o que um crente faz. Né? Porque nós deveríamos sentir prazer. Ou pelo menos entender a gravidade de não sentir este prazer e clamar a Deus e pedir ajuda e em oração combater. E, irmãos, eu não sou contra nenhuma coisa grandiosa, e é bom estarmos juntos e dar risada e fazer um monte de coisa. Mas olha, irmãos, tem muitas igrejas aqui fora, com templos lotados e gente pulando, e que ninguém está se preocupando com a vida espiritual, ou como está ou como não está. Eu não sou contra, mas se essa é a sua motivação, então... Eu só digo o seguinte, ou se arrependa, se arrependa, ou vá, pode pular, pode fazer o que quiser aí em outro lugar, mas eu entendo que nós precisamos voltar mesmo ao discernimento sobre o que Deus espera de nós e clamar a Deus para que Ele nos dê arrependimento sobre qual tem sido a nossa motivação, o que move, né, o nosso coração. Essa é uma das razões de ser da igreja, e isso é ser igreja. Isso é ser igreja. O triste é que a sensação que eu tenho muitas vezes é que talvez alguns pais aqui se conformariam e se alegrariam em ver uma igreja com muitos jovens pulando, e aí chegariam à conclusão: que unção, que grande coisa Deus está fazendo. É claro que eu não estou dizendo que número não importa, mas eu estou mais interessado em ter jovens e adolescentes que se reconhecem como pecadores e não andam segundo o curso deste mundo, e que queiram e que amem a palavra, e que ainda que seja difícil, clamem, me ajude, eu preciso amar essa palavra, do que um monte de gente entrando feliz, saindo feliz, pulando, e que ninguém sabe como é que está, e que na verdade ninguém se importa. Então eu vejo valores distorcidos nessa dinâmica. Valores distorcidos. Nós precisamos acordar para isso e ensinar o que Deus quer, né? Porque é isso que vai nos deixar fortes e capazes de vencer o pecado nas nossas próprias vidas e a gente não ser enganado. Aí, orando no Espírito, e aí, da mesma forma, a oração, né, nós não podemos ser omissos ao que Deus nos pediu. E o quanto a falta de oração revela sobre um coração autossuficiente, talvez seja esse o foco da nossa reflexão aqui, quando Ele está mandando a gente orar. Guardai-vos no amor de Deus, e aí a ideia de você ama o que Deus ama, e detesta o que Deus detesta, e esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, e de que modo o retorno de Cristo tem moldado as nossas ações. Nós somos cidadãos dos céus, e nós então andamos, nós temos que ser diferente, nós temos que ser diferente desse mundo, mesmo, nós não temos que ser iguais ao mundo, é o contrário. E aí essa esperança, né, ela nos move para essa batalha mesmo, ela faz valer a pena a gente bater o pé com relação a algumas coisas. Então o cristão bem equipado, irmãos, é capaz de combater os falsos mestres e de resgatar com compaixão
os crentes imaturos que se deixaram levar e estão em dúvida, ou já deram passos mais consistentes, saindo aí da dúvida para ações pecaminosas contrárias ao ensinamento bíblico. Então há esse paralelo entre um cristão maduro, cuidando e mostrando mesmo qual é o caminho para aqueles que estão imaturos, que se deixam enganar, que são pastoreados pelos pastores da televisão aí, que ninguém tem controle também, escutam muita besteira, enfim, e que levam mais em consideração a opinião de amigos que não estão nem aí, dentro da igreja, mas que amam o mundo, do que a palavra de Deus, do que aquilo que Deus nos pede. Irmãos, a minha oração é que o Senhor abra os nossos olhos. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar o seu coração ainda através da carta de Judas e que ele nos mova mesmo a um despertamento, porque é só Ele que pode fazer isso, para a gente valorizar aquilo que vale a pena. E a minha convocação para essa igreja e para os jovens dessa igreja, envolva-se, acorde para o que Deus te chamou, nos chamou para servir, nos chamou para fazer diferença, para não ser, para se guiar pelos princípios que Ele está colocando aqui na palavra, e eles são bem de base. Faça o feijão com arroz aqui, você vai ver a grande diferença que vai haver na sua vida e no seu coração mesmo, e como você enxerga, como você enxerga esta igreja, inclusive. Vamos orar, irmãos. Oremos. Bondoso Deus, eu quero agradecer pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Nós sabemos que há muitos temores, inquietações nessa vida, na luta contra o pecado, e somos envolvidos por tantos pensamentos que são contrários a Ti, nosso coração é enganoso. Mas nessa noite eu clamo, Senhor, para que o Teu Santo Espírito possa encorajar aqueles que, olhando para a própria vida, verificaram debilidades aqui com relação à edificação, ao estudo da Tua palavra, à oração, à consciência do que significa o Teu amor e a esperança do Teu retorno para as nossas vidas e as nossas escolhas e decisões, e que o Senhor possa, então, fortalecer esses irmãos que estão caídos, e que o Senhor os levante, porque só o Senhor pode fazer isso. Para a Tua igreja, que o Senhor dê discernimento espiritual, Senhor, e mais uma vez te peço que o Senhor possa afastar de nosso meio qualquer heresia, qualquer homem cauterizado pelo pecado e que de forma muito sutil tem tentado enganar a Tua igreja. Levanta homens maduros na fé, mulheres maduras na fé, para cuidar também, Deus, por favor. E eu entrego tudo nas Tuas mãos, Senhor, entrego os meus irmãos e clamo ao Senhor, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, tenha misericórdia desta igreja, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.